Nós vimos ontem a milagrosa travessia do Rio Jordão. Hoje nós vamos ver a edificação de um monumento, a composição de um monumento para lembrar, para servir de memorial deste milagre, desta travessia. A travessia do Rio Jordão, mais do que uma travessia física, era um monumento, um evento religioso. Eles atravessaram o Jordão. Como vimos ontem, recolheram 12 pedras do leito seco, uma pedra para cada tribo de Israel. E edificaram um monumento, um memorial, uma coluna, para despertar a curiosidade das futuras gerações. Era um testemunho. Era alguma coisa que deveria despertar o interesse, deveria despertar a curiosidade. O propósito daquelas pedras era se tornarem um sinal. O termo hebraico é frequentemente associado à palavra maravilha e pode se referir a atos miraculosos feitos por Deus, como as pragas do Egito. Também pode se referir a um símbolo como um sinal externo de uma realidade mais profunda e transcendente. Por exemplo, o arco-íris. O arco-íris é um sinal da aliança de Deus de que nunca mais destruiria o mundo por água. O sangue dos batentes das vergas nas casas israelitas também era um sinal. O sangue era um sinal de que aquela casa era protegida, aquela casa tinha imolado o cordeiro pascal. Também é chamado de sinal. E mais significativamente, o sábado é um sinal da criação e da presença santificadora de Deus. Mas então esses sinais, esses memoriais eram para trazer à memória, resgatar à memória. Em Josué 4, o sinal é um memorial, lembrando cada geração posterior do milagre da travessia do Rio Jordão. O termo traduzido como memorial vem da palavra zakar, que é lembrar, que indica mais do que um ato passivo de recordar algo. Significa lembrar-se e praticar a ação correspondente. Na época do Antigo Testamento, era comum criar memoriais de pedra e realizar rituais que despertavam perguntas. Em vez de repetir os milagres, Deus estabeleceu monumentos que trariam à memória seus grandes atos e desencadeariam respostas significativas. O sinal estaria lá por muito tempo, levando o povo a manter esse milagre do Senhor em sua memória coletiva para sempre. Veja o texto de Josué, dos capítulos 19 a 24. Subiu, pois, o Jordão, o povo, no dia 10 do primeiro mês, e acamparam em Gilgal, ao lado de Jericó. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou José em uma coluna em Gilgal. E disse aos filhos de Israel: quando no futuro os vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: o que significam essas pedras? Farei saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão. Porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor nosso Deus fez no Mar Vermelho, ao qual secou perante nós, até que passássemos. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor, o vosso Deus, todos os dias. Veja, era um memorial, era uma lembrança, um lembrete. Lembrar é recordar, é trazer à memória. Lembrar é reviver novamente. E essas pedras, essa coluna, era para reviver o milagre. E em revivendo o milagre, o que despertaria no povo? Obediência, confiança, fidelidade. A pergunta que seria feita pelas gerações futuras é bastante significativa, porque é formulada de forma pessoal. O que significam essas pedras para vocês? Cada nova geração deveria internalizar e entender o significado dessas pedras para si mesmo, pessoalmente. A fé em um Deus que faz milagres pode ser mantida viva somente se cada geração redescobrir o significado dos atos poderosos de Javé para si mesmo. Veja, irmãos, é apropriar-se do milagre. Lembrar-se era para fazer vivo, trazer vivo na sua pessoa aquele milagre, ainda que tivesse passado já muito tempo. Mas era participar
do milagre. O tipo de fé fará uma grande diferença entre viver fielmente as tradições fundamentadas na Bíblia ou ao tradicionalismo, que é a religião morta da geração viva, sem o seu valor e fervor originais. Veja, irmãos, a lembrança dos milagres de Deus não é um tradicionalismo. As festas que Deus estabeleceu não é um tradicionalismo, mas deve ser uma tradição, uma grande tradição, uma tradição das bênçãos de Deus, não um tradicionalismo formal. No fim, precisamos desenvolver pessoalmente uma fé alicerçada na Bíblia. Ninguém, especialmente nossos antepassados, podem crer por nós. Então, irmãos, quando nós relembramos as bênçãos que o Senhor nos dá, os milagres que o Senhor fez, quando vemos na Bíblia os milagres que Deus fez para o seu povo, nós devemos nos apropriar dessas experiências, nos apropriar desses milagres, como se eles tivessem sido feitos para nós, como se a travessia do Jordão tivesse sido ontem. Era assim que devia ser para os filhos de Israel. É assim que nós devemos lembrar, irmãos, dos milagres. Lembrar-se. Recordar é viver. E nós devemos, então, viver os milagres, viver as bênçãos, viver as maravilhas, viver o cuidado do Senhor Deus com o seu povo. Dessa maneira, então, irmãos, nós vamos ter confiança, obediência e fidelidade.